Olá, pessoal. Vamos para essa questão da Faculdade Israelita Albert Einstein. Vamos ao enunciado. Nos heredogramas abaixo, o casal indicado por A tem dois filhos e o casal indicado por B, duas filhas. As setas indicam pessoas que apresentam uma dada doença. Então, você tem aqui essa família A, na qual já mostra algo que eu comentei bastante com vocês, que é a presença de um casal-chave, que é quando os dois membros do casal são semelhantes entre si para uma característica. No caso aqui, esses dois membros não possuem a doença, mas tem pelo menos um filho que tem a doença. Então, aqui no caso, esse filho aqui que está apontado pela seta está pintadinho de preto. Então, caracterizaria um casal-chave. Por aqui, se a herança for autossômica, eu já posso concluir que ela seria recessiva, autossômica recessiva. Por quê? Se esses pais são semelhantes e não têm a doença, e tiveram um filho com a doença, significa que ele herdou algo desses pais que está ali escondido, que pode estar escondido ali, um alelo recessivo, que só se manifesta se estiver em dupla. Ou seja, esses pais são heterozigotos, tá? Então, num caso como esse, com certeza esses pais são heterozigotos, e o filho que tem a característica, no caso aqui uma doença, ele não cita qual, ele é homozigoto recessivo, certo? Por que que essa questão ela é muito interessante? Porque o fato de eu ter um casal desse tipo não me dá 100% de certeza de que é autossômico recessivo ou se não é recessivo ligado ao X. Pode ser também recessivo ligado ao X, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, essa questão ela mostra isso, eu acho isso bem importante. Então, o que que isso daqui ajuda? Ajuda a gente a excluir que autossômica dominante com certeza não pode ser. Porque a autossômica dominante, esse filho teria dado o alelo dominante, pelo menos um alelo dominante, que basta um para ele manifestar a doença, ele teria que ter dado ao menos esse único que ele possuísse de um dos parentais. Então, com isso daqui eu já excluiria o fato dela poder ser autossômica dominante, tá? Mas ela pode ser, a princípio, tanto autossômica recessiva quanto ligada ao X recessivo, tá? Então, acho ela bem interessante por isso. Então, ó, após a análise dos heredogramas, é possível concluir que a doença é obrigatoriamente devida a um gene recessivo localizado no cromossomo X, ou seja, ela é obrigatoriamente ligada ao X recessivo? Ela pode ser, tá? Porque se você olhar aqui, vamos supor que fosse ligado ao X recessivo, né? Esse menino, ele é do sexo masculino, então o sistema de determinação é XY, ele teria herdado o Y do pai, teria herdado o X recessivo, que fez com que ele tivesse a doença da mãe. Isso é possível? É, porque a mãe, ela é XX, então ela pode muito bem ser heterozigota, ter transmitido um X recessivo para esse filho aqui, e já para esse outro filho ter transmitido o X dominante. Por isso que esse daqui tem a doença e esse não, tá? Então pode ser. O problema aqui é esse obrigatoriamente. Por quê? Porque tanto pode ser ligado ao X recessivo, não posso excluir essa possibilidade, ou pode ser autossômica recessiva também não posso excluir essa possibilidade, certo? Aqui, ó, essa filha, ela é homogamética XX, então significa que ela herdou um X, teria herdado um X recessivo do pai e um X recessivo da mãe. Isso é totalmente possível, né? Porque o pai ele é afetado, então o único X que ele possui, com certeza seria recessivo, passou para essa filha. E essa mãe, apesar de não ter a doença, ela é homogamética, ela tem dois X, então ela pode ter passado um recessivo e, no entanto, também ter um dominante. E aí, essa filha aqui acabou tendo a sorte de herdar o dominante, por isso que ela não tem, tá? Então, tanto na família A quanto na família B, a gente não pode descartar a possibilidade de ser ligado ao X recessivo, tá? A grande questão é que a gente não pode dizer esse obrigatoriamente, tá? Porque pode ser também autossômica recessiva, pode ser uma coisa ou outra. Então, por isso que eu acho essa questão muito interessante, muito importante. Porque não basta você encontrar um casal-chave para você bater o martelo de que ela é autossômica recessiva. Tá? Pra você bater o martelo de que ela é recessiva. Mas ela pode ser autossômica recessiva, como ela pode ser ligada ao X recessivo também. B. É obrigatoriamente devido a um gene autossômico recessivo. Obrigatoriamente não, a gente acabou de ver que existe essa possibilidade também. Mas eu não posso dizer obrigatoriamente, porque tanto pode ser isso quanto pode ser isso, tá? C. Pode ser devido a um gene dominante, tanto autossômico como localizado no cromossomo X. Isso com certeza não, tá? Isso com certeza não. Porque para ter um gene dominante autossômico, é, esse filho aqui teria que ter dado esse
ao menos um alelo dominante de um dos genitores. Então, isso com certeza não, tá? X dominante também, né? E é que, como ele fala, uma coisa ou outra, então não, a gente já estudou. E a D, finalmente, ele vai dizer que pode ser devido a um gene recessivo, tanto autossômico como localizado no cromossomo X, tá? Então, volto a dizer, repito aqui várias vezes, porque eu cheguei a gravar um reel falando de casal-chave, falando que um casal como esse daqui, por exemplo, já nos dá aí a certeza de ser autossômico recessivo, mas não é bem assim, não é uma certeza, a certeza é de ser recessivo, mas pode ser autossômico, ou pode ser ligado ao X, não dá para descartar essa outra possibilidade também, tá? Então, tinha uma questão bem interessante aí, eu espero que tenha ajudado, até a próxima.